Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar o programa de hoje, nessa terça-feira, falando em especial para os ministros da Eucaristia. Depois que eu ler essa leitura, você vai entender. Tiago, capítulo 5, versículo 13, que fala sobre a unção dos doentes. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Quem é o contato do doente para com o sacerdote? É o ministro da Eucaristia. Então, a pessoa que você está visitando está doente, ou até mesmo você ficou sabendo que tem um vizinho, chame o sacerdote para dar unção dos enfermos àquele doente. Entendeu? Chame o padre, convide o padre. É sacramentos da igreja, meus irmãos, minhas irmãs. Não tem nenhum ministro? Você que participa da igreja, seja essa ponte até o sacerdote. Olha só o que diz aqui. Chame o sacerdote da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A unção dos enfermos. Quantas pessoas estão morrendo sem os sacramentos por falta de comunicação? Né? Então fica aí a dica. Mande para algum ministro da Eucaristia, né? O evangelho de hoje, ele está em Mateus 13, versículo 36, a explicação da parábola do joio. Então despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa dos seus discípulos, agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino do céu, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da nossa salvação. Nessa parábola, meu irmão, minha irmã, Jesus fala como se a terra fosse um campo de trigo, no meio do qual nasce também o joio. E ele explica que o joio precisava crescer junto com o trigo até a colheita, para depois ser tirado, evitando assim que, ao arrancar o joio, fosse arrancado também o trigo.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante da incompreensão dos discípulos, Jesus se põe a explicar o significado de cada elemento que aparece nessa parábola. Né? O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, né? O campo é o mundo, esse mundo que nós estamos vivendo é o terreno, é o campo, por isso que tem que ser semeado, né? Nós fazemos a nossa parte. A semente, a boa semente, né? São os filhos do reino, o joio são os filhos do demônio. A boa semente é aquela pessoa que participa da sua comunidade, aquela pessoa que confessa diariamente. São os 8% dos católicos. Você vê, né, já até falei aqui, 8% dos católicos no Brasil participam do sacramento. Cadê os 92%? Será que esses 92% são o joio? Que criticam os 8% que participam? Então, irmãos, irmãs, a colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Portanto, tanto Jesus como o diabo são semeadores. Você já parou para pensar? Jesus, ele tem os seus catequistas, os seus pregadores. O demônio também. Jesus, ele semeia o trigo, a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor. O demônio também tem os seus catequistas, os seus pregadores, que semeiam o quê? Semeiam a corrupção. Semeiam o joio do veneno da prostituição, da drogadição. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você pratica o bem, colhe o bem, né? Eu estava dizendo domingo na celebração que são escolhas da nossa vida, né? É preciso fazer a nossa parte. Às vezes a gente acha assim, minha vida é um inferno, não sei o quê. A pessoa já vive um inferno aqui, ou ela pode viver um céu aqui. A escolha, meu irmão, minha irmã, se você pratica o bem, você vai colher o bem. Se você pratica o mal, vai colher o mal. Era a grande proposta de Deus para cada um de nós, o discernimento. Você tem condições de começar o céu aqui. Não existe céu, não existe inferno. Vai atrás disso para você ver. Vai acreditando nesse pessoal da teologia da libertação, que tudo é liberado, que você vai se dar mal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu e você precisamos praticar o bem, porque nós vamos colher o bem. Jesus não se propôs a separar o trigo do joio, né, fora do tempo. E nem o demônio. Ambos estavam fazendo a sua parte, semeando, tanto Jesus como o demônio. Deus deseja que saibamos viver em busca do discernimento. O que é discernimento? O que Jesus faria nesse momento? Se conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. E Jesus quis, alertar para o seguinte: o diabo está fazendo o mesmo que eu faço, semeando. Você já parou para pensar na explicação desse evangelho? O diabo faz o mesmo que Jesus faz, semeia, semeia. Muito sério isso, né? A gente nunca parou para pensar isso. O diabo está fazendo, com essa explicação do Evangelho, Jesus está querendo dizer isso, o diabo está fazendo o mesmo que eu faço, semeando. Se vocês souberem discernir o bem do mal e tiverem força para seguir o bem, no final, quando Deus vier julgar, é só Ele tem o poder de separar o bem do mal. Vocês estarão preparados
para participar do reino de Deus. Você faz parte dos 8% que vão para a missa? Gente, o nosso país é o país mais católico, assim diz, né? Do mundo. E 8% vão à missa. 92% não vão. Desse monte de católico que tem. Triste isso, né? E você vê cada vez mais as igrejas vazias. Será que o semeador do joio está conquistando muitos corações? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê o discernimento de fazer aquilo que Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.